Olá, estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o primeiro vice-presidente da Câmara, deputado Marcos Pereira. Deputado, a gente falava de decreto no bloco passado e eu lembrei do decreto das armas, que hoje, inclusive, o presidente Jair Bolsonaro modificou esse decreto, tirando ali um pouco, que estava muito ampla, o amplo uso das armas de uso restrito, e aí ele resolveu, enfim, deixou só o pessoal do campo agora, colecionadores, enfim, deu uma enxugada ali no texto, mas ainda há reclamações. Esse decreto de hoje, ele vai evitar que o Congresso faça ali um decreto legislativo para assustar esse tema? Olha, Denise, eu confesso, e até peço desculpa, eu não tive tempo ainda de analisar o novo decreto, o inteiro teor do novo decreto. Mas, de fato, o decreto anterior estava muito alargado, muito aberto. Nós já tínhamos pedido um parecer à consultoria jurídica da Câmara, o presidente Rodrigo Maia fez esse pedido, e já tinha sido apontado algumas inconstitucionalidades naquele decreto anterior. Por certo, eu acho que deve fazer o mesmo agora com esse novo decreto. Pedir para que a consultoria jurídica analise e, se ainda assim tiver algum excesso, o Congresso não só pode, como deve, no meu ponto de vista, fazer o seu papel de peso e contrapeso, de freio e contrafreio no sistema democrático. É interessante que a legislação, como estava no decreto anterior, tinha brechas ali para qualquer um comprar um fuzil, comprar espingarda e tal. Isso porque definia a potência das armas que dava para um tipo de fuzil que já tinha encomenda de 2.000 fuzis na fábrica de armas, né? Isso foi cancelado. E também a prática de tiros ali por menores, tiro esportivo, né? Tem algumas mudanças. Mas é interessante que este foi um assunto muito discutido durante a campanha eleitoral, então o presidente Jair Bolsonaro tem toda a legitimidade para trazer esse assunto, né, à sociedade em debate no Congresso Nacional. Mas o que eu noto, deputado, é que estão esquecendo do Congresso Nacional. Quer dizer, definindo sem análise do Congresso. Exatamente. Essa é uma das inconstitucionalidades, inconstitucionalidade apontada, que para ampliar o porte deveria ser por lei e não por decreto. Ainda há a perspectiva, então, do Congresso sustar esse decreto e mandar o governo fazer por projeto de lei, o próprio Congresso fazer por projeto de lei? Eu acho que nós precisamos analisar como o decreto ficou novo. como eu lhe disse especialistas estão dizendo desde hoje de manhã que ainda está ruim, ainda contém algumas inconstitucionalidades. Eu, particularmente, sou contra. Respeito a posição do presidente, ele se elegeu, inclusive, com essa bandeira. Tem toda a legitimidade para levantar o assunto, como o Zé Maria falou. Mas eu sou contra. Eu acho que quanto mais armas nós tivermos na rua, mais de violência pode gerar. A arma foi feita para matar, né? Uma arma de fogo não descasca uma laranja, não faz nada, ela mata. Então, dizer que mais armas diminui o número de mortes é uma incoerência. Qualquer briga de trânsito agora poderá ser um potencial homicídio. Qualquer briga em casa, né? Briga doméstica. Mas existem ali alguns argumentos muito válidos, assim, uma defesa da sua residência, porque também tem o direito individual de defesa, mas para você se defender é preciso ter meios, ou seja, armas. E também as fazendas estão abandonadas. Então, é um debate pertinente. É um debate pertinente no campo. No âmbito rural, eu não sou contra, eu sou contra da forma como está da generalização. Eu até fiz uma brincadeira com um amigo, da forma que estava o decreto anterior, eu teria direito a comprar 4 armas, porque eu sou advogado e sou político. E cada pessoa tem direito a comprar 2. E como eu tenho as 2 qualificações, eu fiz uma brincadeira, evidentemente não era isso, que eu poderia usar ou a de advogado ou a de político para poder adquirir uma arma. Eu não tenho intenção nenhuma de adquirir, não vou fazê-lo e sou contra. Agora, em relação a outro assunto importantíssimo que está em tramitação no Congresso, é o PLN 4, que é o crédito suplementar de 248 bilhões que o Congresso precisa autorizar para que o governo possa emitir títulos e, assim, financiar suas despesas correntes. E como a emissão de títulos para despesas correntes significa quebrar o que eles chamam regra de ouro, você não pode se endividar para pagar a conta de luz, por exemplo, a pessoa aí que está em casa, é mais ou menos isso que o governo vai fazer agora, né? Se endividar para pagar aposentadorias e pensões, por exemplo.
Como é que vai ficar isso? Vai ser nesse valor mesmo ou vai mudar? Olha, Denise, por outro lado, se você também não autorizar, você não pode se endividar para pagar a conta de luz. Mas usar o exemplo que você deu, que eu achei ótimo. Mas se você, por outro lado, também não pagar a conta de luz vai ser cortada. Então, nós vamos ter que autorizar. O valor, evidentemente, vai ser debatido pelo Congresso, mas eu acho que tem que ser autorizado, porque senão o governo não consegue saldar as contas. E pagar o básico, contas né? precisam ser pagas. Básicos da senão aposentadoria. alguma coisa entra em colapso. A aposentadoria Se a pessoa não pagar a conta de né? gás, aquele que tem gás encanado em casa, ou não tiver um dinheirinho para trocar o botijão de gás, ela não vai ter como fazer comida, não vai ter como fazer o básico, se não tiver energia. E já tem muita gente nessa situação, deputado, diante E é por isso que nós desemprego. precisamos avançar na pauta econômica, avançar na reforma da Previdência, avançar na reforma tributária. Quando é que a reforma tributária administrativa para vota gerar emprego. vota E aí semana? o governo, se me permite, precisa parar de ficar jogando para a galera e fazer o trabalho dele também. Como Porque diz o Rodrigo Maia. um consenso. Parar de criar confusão, né, e partir para o trabalho. Exatamente. Agora, e a reforma tributária, aprova? Aprova. Temos Que disposição. já teve hoje na CCJ? Teve na Agora a CCJ. formação de comissão, né? E nós estamos dispostos a avançar o debate. Qual vai aprovar importante. primeiro na sua avaliação, a Previdência ou a tributária? Eu acho que a Previdência. Está mais madura. São 3 projetos da reforma tributária, né? Exato. Um é esse que foi aprovado hoje na Comissão de Constituição e Justiça, outro é do deputado Luiz Carlos Rauli, que está pronto para votação, e ainda tem o do governo, né? Exatamente. Que Mas deve no final a gente pode fazer um pensamento Vai juntar tudo. e tirar o melhor de cada um. Quem vai ser o relator? Já tem? Na comissão especial não sabemos ainda. Quando é que eu me defini essa semana? Nos próximos dias. Na CCJ foi um deputado, inclusive, do meu partido, João Roma, do PRB da Bahia. Agora, uma coisa que eu estou descobrindo na política é o seguinte, é que o Congresso sabe que tem que assumir a responsabilidade, né? Se transformou ali no ponto de estabilidade política do país. E aí já se fala num certo parlamentarismo branco. O parlamentarismo é quando deputados e senadores comandam o país e nomeiam o primeiro-ministro, que administrativamente manda no país. E o presidente da República manda no Estado, aliás, no governo, né? E eu queria perguntar ao senhor o seguinte, existe mesmo esse projeto de parlamentarismo branco? Eu não ouvi falar, não. Eu ouço esses rumores, mas internamente com os meus colegas... É igual o Centrão, todo mundo fala, mas não existe. Todo mundo fala, mas não existe. É igual cabeça de bacalhau, como dizem lá na minha terra. Todo mundo sabe que existe, mas ninguém nunca viu. Certo, mas o Congresso hoje o fiador da estabilidade. O Congresso ele tem esse papel, tem essa responsabilidade, inclusive constitucional. Nós vamos fazer o nosso papel, vamos cumprir com o nosso dever, mas eu não acho que esse negócio de parlamentarismo branco ainda está no imaginário das pessoas, de algumas pessoas. O senhor acha que sai uma emenda parlamentarista? Porque já começaram a discutir isso no Congresso. Ou isso tem que falar? Aí já não é mais o parlamentarismo branco. De fato, que seria ir para uma próxima... Se nós fizermos isso, Denise, para uma próxima legislatura, terminando o mandato... Para a próxima legislatura. Não é correto fazer isso. Terminando o mandato do presidente Jair Bolsonaro. Termina, o mandato foi eleito, vamos mudar o jogo para o futuro, não mudar o jogo durante o jogo. O senhor defende o parlamentarismo? A nossa Constituição, ela é parlamentarismo. Aliás, o Sarney disse que esse é um problema, né? Que o sistema é presidencialista e a Constituição é parlamentarista. Medida provisória é uma característica, eu me lembro desse debate, foi buscando na Constituição italiana a medida provisória, que é uma característica do parlamentarismo. Cai uma medida provisória, cai o gabinete. Eu defenderia o parlamentarismo com um Congresso mais enxuto, com um Congresso com menos partidos. Isso vai acontecer mais à frente, com a cláusula de desempenho, que nós aprovamos, a chamada cláusula de barreira, com o fim das coligações, nós teremos aí, já, segundo nossas projeções, na próxima legislatura, hoje nós temos 23 partidos na Câmara, que ainda é muito, já tivemos mais, tivemos 26, mas ainda tem muito. Com menos partidos, e as nossas projeções apontam que na próxima eleição de 2022 deveremos ter no máximo 8 partidos, entre 8 e 10. Seguramente estará entre desses. As eleições municipais agora serão complexas demais, porque os partidos terão que lançar candidatos sem coligação, né? Então, São Paulo pode ter 20 candidatos. Então, só para concluir, se me permite, com um Congresso menor com o número de partidos, eu acho que o parlamentarismo poderia ser discutido e implantado no país. Da forma que está, eu acho impraticável também. Se houver fusão
de partidos aí mais para frente No futuro agora? vai acontecer. O PRB pretende agora. se fundir aí com não, alguém? Não, é cedo para falar isso, mas agora mesmo já aconteceu. PHS se incorporou com o Podemos, teve outros que se incorporaram lá, entre eles, se não me engano, o Patriotas com outro menorzinho lá. Que Hoje são agora. 20... O PCdoB com o são PPL. 28, na Câmara são 28. 23 caiu. Baixou, caiu um pouquinho. Essas incorporações. Agora, outra coisa que eu queria lhe perguntar, e o João Dória? Como é que o senhor avalia? Porque ele está meio ocupando espaço, já levou um monte de gente dos partidos tradicionais para o governo dele, joga como um player nacional e não um player restrito ao estado de São Paulo. Né? Como Mas é que São o senhor Paulo vê tem aí? esse protagonismo, né? Não é porque eu moro em São Paulo, eu não sou como o Zé Maria disse, eu sou capixaba, nasci no Espírito Santo, mas eu moro em São Paulo há 20 anos. Mas São Paulo, pela economia, pelo tamanho, pelo gigantismo do estado, já tem um protagonismo natural. Qualquer governador de São Paulo tem um protagonismo. Mas não conseguiu eleger o presidente candidato, agora, né? Não conseguiu fazer de Alckmin seu... Ele nasceu em São Paulo. Mas faz política no Rio de Janeiro, né? Agora nacionalmente, né? Deputado, o senhor mostrou aí a redução do número de partidos políticos. Nós chegamos a 33 partidos na Câmara dos Deputados. E o senhor falou do Congresso mais enxuto também, em número de parlamentares. O senhor sabe, o senhor é da mesa diretora, para encontrar ali um caminho, não é consenso não, um caminho comum entre 513 deputados é muito difícil, né? O senhor vê a possibilidade de redução do número de deputados na Câmara? Olha, para o futuro eu acho que é possível fazer esse debate. O problema não é a quantidade de deputados, isso aí é o de menos importância. O problema é a estrutura propriamente dita. Eu estava dialogando isso com o presidente Rodrigo Maia Regimento interno. O regimento é anacrônico, é muito antigo. O regimento foi feito para partido pode travar a casa. E com muitos partidos acaba travando. Então nós precisamos modernizar, não tenha dúvida, o parlamento. Eu acho que é um debate que tem que ser feito e, se for aprovado, nós vamos segui-lo. Agora, é o princípio da representatividade. São Paulo, por exemplo, tem 70 deputados, os estados menores têm 8 deputados. Então, no todo, se você for ver, não é. Porque não dá também para você deixar os estados menores com representatividade menor do que tem. Hoje a representatividade é, no mínimo, 8 parlamentares, é o caso aqui do Distrito Federal, estados com menor número de habitantes e o máximo 70. São Paulo, por exemplo, bate nesse teto. Deputado Marcos Pereira, foi um prazer recebê-lo aqui no Frente a Frente, conversando de política e conversando sobre a vida de todos. Obrigado, muito boa noite. Obrigado, Zé Maria Trindade, obrigado, Denise. Um abraço para todos os telespectadores da Rede Vida e um prazer de estar com vocês. E aqui é assim, essa conversa aberta e franca, e nessa mesa redonda, minha parceira de sempre, Denise Rotenburg. Boa noite, Obrigada, Denise. Zé Maria. Obrigado, deputado. Já fica o convite para o senhor voltar aqui quando essas reformas estiverem aí bem encaminhadas ou tivermos mais confusão na política, que do jeito que a gente está vivendo por aqui, o que não falta é notícia. Obrigada pela sua audiência. Pois é, e como disse o meu conterrâneo Guimarães Rosa sobre a vida, a política é mais ou menos assim também. Esfria, esquenta, aperta, afrouxa, mas o que a política quer é coragem, e coragem de todos. Muito bem, muito boa noite. Obrigado.